Sob o pulso silencioso de Nova York à meia-noite, a cidade brilhava através de cortina de chuva. Dentro da cobertura envidraçada, Alexander Ward ajoelhou-se diante a janela, o horizonte refletido como fantasmas no chão de mármore. Dele a camisa estava colada às suas costas, a gravata meio desabotoada, pendendo frouxa em volta do pescoço. Em sua mão trêmula, uma fotografia rasgada, dois irmãos sorrindo para um lago de verão, um vivo, o outro morto. Os lábios do bilionário se moveram, mas as palavras falharam como uma prece para ninguém. Nós somos agora sozinho. Hora de dizer a verdade. Sua voz estava baixa, embebida em uísque e tristeza. As palavras não eram para ninguém ouvir ainda. Do corredor, Sophie Carter paralisou. Ela tinha vindo apenas para recolher o lixo, sua última tarefa, antes de sair do trabalho. Mas quando ela o viu assim, joelhos dobrados, olhos perdidos, o ar estava denso de solidão. Ela se esqueceu de respirar. Ela o via toda semana. Meses, silencioso e distante, um homem que vivia entre vidro e regras. Mas esta noite, ele não se parecia em nada com o homem das revistas. Parecia humano, destroçado. Sophie aproximou-se. O suave rangido de seus sapatos abafado pelo som de a chuva. O corpo de Alexander estremeceu, sua respiração acelerou, o peito subindo e descendo, jatos rasos. O copo de uísque caiu de sua mão, estilhaçando-se por toda parte. O mármore. Ele pressionou a mão contra o peito como se suas costelas fossem ceder. Para dentro, seus olhos selvagens, desfocados. Um ataque de pânico violento e repentino. Alexandre, ela sussurrou, sem ter certeza se tinha o direito de pronunciar seu nome. Ele não. Em resposta, seus dedos se cravaram na camisa, ofegante como se o próprio ar se recusasse a entrar em seus pulmões. O treinamento de Sophie como empregada doméstica lhe ensinou a recuar, a chamar ajuda, para nunca cruzar a linha invisível entre serviço e intimidade. Mas o homem trêmulo à sua frente não era mais um bilionário. Ele era uma pessoa, afogando-se em silêncio. Sem pensar, ela avançou, ajoelhando-se ao lado dele. — Ei, você está segura, disse ela suavemente com a voz trêmula. Respire comigo, está bem? Entra pelo nariz, sai pela boca. Ela o orientou como fazia antigamente. Para sua mãe, sua mão pairando perto do ombro dele, com cuidado para não tocá-lo, a menos que ele permitisse. Seu corpo tremeu, depois ficou imóvel. Seu olhar encontrou o dela. Uma tempestade em seus olhos refletia a cidade atrás dela. Ele piscou rapidamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sem derramar, mas brilhando. — Quem é você? Perguntou ele quase inaudível. — Sophie, ela murmurou. Apenas Sophie. Ele a olhou como se o próprio nome carregasse consigo o significado. Calor. O quarto cheirava a álcool e chuva. O ar estava denso de pensamentos não ditos. Coisas. Vergonha. Exaustão. Humanidade. Sophie gentilmente tirou a foto dele. Apertando a mão, colocou-a sobre a mesa, alisando a borda rasgada. — Você está seguro, ela repetiu. Mais baixo desta vez, como uma promessa, ele engoliu em seco, ainda recuperando o fôlego. Ele também costumava dizer isso, sussurrou Alexander. Meu irmão. Antes que ele... As palavras cortaram sua garganta. Apertando-a, sua cabeça caiu. Para a mente, para a frente, apoiando-se brevemente em seu ombro. Por um momento ela congelou, não por medo, mas também porque ela podia sentir o peso de tudo que ele carregava. Arrependimento, perda, o insuportável. É verdade. Está tudo bem, ela repetiu. Você não está sozinho agora. Ele deu um suspiro sufocado. Riso. Um riso que na verdade não era riso nenhum. Você não entende, ele disse com a voz rouca. Todos vão embora quando veem quem eu realmente sou. Ela recuou o suficiente para olhá-lo. Talvez nunca o tenham olhado de verdade. A tempestade lá fora rugia.
Um relâmpago iluminou o horizonte, revelando as marcas úmidas em suas bochechas. Por um instante, o mundo pareceu suspensos. Dois estranhos cercados por vidro e dor, compartilhando algo demais, frágil demais para nomear. Então a respiração de Alexander se estabilizou. Ele se recostou, encostado na parede, passando a mão pelos cabelos úmidos. Obrigado, disse ele, terrivelmente envergonhada por precisar de alguém. Sofia assentiu, juntando os fragmentos de os cacos de vidro. Mas suas mãos tremiam. Antes que ela se virasse, ele sussurrou novamente, mais baixo, quase para si mesmo. Estamos sozinhos agora. Hora de contar a verdade. Seu coração parou. Ela queria perguntar a que verdade ele se referia, mas seus olhos tinham se fechado. A garrafa vazia rolou pelo chão e parou, aos seus pés. Sophie o observou por um longo momento, sem saber se devia sentir pena ou algo mais profundo. As luzes da cidade tremeluziam contra seu rosto, pintando-o em dourado e cinza, metade homem, metade memória. Ela expirou lentamente, percebendo que tinha. Ela tinha acabado de ver a parte dele que ninguém mais tinha permissão para ver. Enquanto ela puxava-o, ele pegou o cobertor do sofá e o jogou sobre os ombros, murmurando algo em seu sono. Um nome, Ethan. Ela ainda não sabia, mas aquele nome seria a chave para tudo. Ela se virou para a janela onde a chuva continuava a cair, lavando a cidade. Então a tela escureceu. 6 meses antes, a luz da manhã penetrava pelas janelas que iam do chão ao teto da cobertura, reflexos espalhados pelo vidro e aço polidos. A cidade, lá fora já havia vida, um zumbido de sirenes, buzinas e ambição. Mas lá dentro reinava o silêncio. Alexander Ward estava sentado na beira da cama, com a cabeça baixa, dedos pressionados contra suas têmporas. O aroma de uísque persistia levemente. Na noite anterior, embora o vidro tivesse desaparecido, limpo por mãos invisíveis que trabalhava enquanto dormia. Sua respiração estava calma agora, sua mente fria e afiada. Mais uma vez, qualquer tempestade que o tivesse atingido nas horas escuras havia passado, deixando apenas uma dor oca onde antes residia o pânico. Ele ajustou os botões de punho da camisa, o mesmo que ele usava todos os dias. Desde o funeral, foram gravadas as iniciais. Eka, Ethan Ward, seu irmão. A lembrança de sua voz era algo que Alexander evitava, mas isso o assombrava no silêncio entre reuniões e negócios. O apartamento era impecável, como um museu que ninguém visitava. Cada objeto tinha um objetivo. Todo objetivo era o controle. Exatamente às 9, um toque suave soou do inteligente. O sistema de segurança anunciou a chegada da equipe de limpeza. Ele não precisava. Olhe para saber quem era. As terças-feiras eram sempre iguais. Sophie Carter. Ele tinha. Ele nunca perguntou o nome dela diretamente. Ele o era uma vez no pequeno crachá preso a ela. Até seu uniforme. Ela entrou silenciosamente, sua presença tão discreta quanto o sussurro. De tecido contra mármore, sem perfume, sem ruído, sem vestígios. Ela se movia como alguém que aprendera a existir sem ocupar espaço. Ele observou o reflexo dela em a janela enquanto fingia ler um e-mail. Seus movimentos eram eficientes, mas cuidadoso, deliberado, sem ser mecânico. Havia algo reconfortante. Sobre isso, o jeito como ela dobrou a manta, arrumou as almofadas, limpou o contra-ataques com movimentos circulares. Isso o fez lembrar de como Ethan costumava fazer. Ele limpou as lentes da câmera, com foco lento, quase reverente. Alexander se virou. Da janela, os riscos no vidro, disse ele de repente com a voz calma, mas fria. Ela, o pano que tinha na mão, congelou. Desculpe, senhor. Vou refazer. Ele não respondeu, apenas olhou fixamente, de volta à cidade. Na verdade, não havia listras. Ele só queria ouvi-la. A voz, novamente.
Algo humano para romper o ar estéril. Ela continuou. Seu trabalho sem reclamar. O som fraco do tecido contra o vidro, ecoando como uma batida de coração. Quando ela passou por trás dele, ele sentiu um leve rastro de sabão e limão. Simples, puro, honesto. Ele se pegou imaginando como seria o rosto dela, como quando ela sorriu. Mas então ele parou, irritado com a própria curiosidade. A curiosidade levou ao apego, e o apego levou à dor. Ele havia aprendido da maneira mais difícil. Sophie manteve o olhar baixo como sempre. Ela já tinha ouvido as histórias. Todos no prédio tinham. O bilionário implacável que demitiu executivos com uma única frase. O homem que construiu impérios das cinzas e, então, os queimou novamente só para ver se ainda conseguia. Mesmo assim, a poucos metros de distância, ele permaneceu ali. Nele, ela não via poder. Ela via exaustão esculpida nas linhas de seu rosto. Ombros. Ela via solidão nas refeições inacabadas que jogava fora todos os dias. Semana. Ela via tristeza na maneira como cada superfície brilhava, como se polida para apagar. Impressões digitais que já não existiam. Quando ela terminou de tirar o pó das prateleiras, seus olhos pousaram em uma fotografia emoldurada, a mesma que ela vira na noite anterior. Antes, agora restaurados e de pé novamente. Dois irmãos em seus anos 20, luz do sol atrás deles, um segurando uma câmera, o outro semicerrando os olhos para a câmera. Luz. Ela conseguia identificar qual era Alexandre. Mesmo naquela época, o sorriso dele não chegou a alcançar seus olhos. Ela colocou a moldura cuidadosamente no mesmo lugar de antes, sem ousar demorar-se. Você já está aqui tempo suficiente, disse ele baixinho. Não. Ela ergueu os olhos do tablet. Sim, senhor, respondeu. Ela reuniu seus suprimentos. Seus movimentos eram silenciosos, mas antes que ela chegasse à porta, a voz dele a deteve. De novo. Por que você nunca olha para mim? A pergunta pairou no ar, mais pesada que tudo. Copo. Sophie virou-se ligeiramente. Seus dedos apertaram a alça o carrinho de limpeza dela. Porque pessoas como eu não deveriam. Não era. Desafio, pura verdade, simples, suave e devastadora. Alexander encarou seu reflexo. De novo. E que tipo de pessoa você é, senhorita? Carter. O tipo que pode ser substituiu, disse ela simplesmente. Ele queria dizer que ela estava errada, mas as palavras... Ficou preso na garganta. Ele havia substituído tantas pessoas em sua vida que já não se lembravam dos seus nomes, secretárias, assistentes, amigos, até mesmo amantes, todos desaparecidos, fáceis de apagar. Mas por algum motivo, ele sabia que se Sophie desaparecesse, o silêncio dela ecoaria, mais barulhento do que sua presença jamais fora. Quando ela saiu, a cobertura voltou ao seu normal. Perfeita quietude. Alexander ficou sentado por um longo tempo, olhando fixamente. Ao contorno tênue. Seus passos haviam desaparecido no chão polido antes A luz mudou de direção e os engoliu por inteiro. Naquela noite, ele serviu outra bebida, ao gelo tilintando contra o vidro. Lá fora, a cidade rugia como 1 milhão de vidas, colidindo. Dentro dele, o mundo permaneceu imóvel, em algum lugar entre o zumbido de o trânsito e as batidas suaves do seu coração. Ele achou ter ouvido a voz dela, de novo, porque pessoas como eu não deveriam. As palavras não saíam. Ele, pela primeira vez em anos, Alexander Ward se perguntou que tipo de homem era aquele. Ele havia se tornado, e resta saber se alguém ainda conseguia olhar para ele e enxergar uma pessoa. Ele fechou os olhos, o fantasma do riso do irmão ecoando fracamente em sua mente. No fundo da sua mente, e o silêncio da cobertura se aprofundou, à espera de algo para quebrar o gelo. Era uma terça-feira à noite quando Sophie o encontrou diferente do habitual. Alexander Ward não estava atrás de sua mesa,
nem absorto em números. Ele estava sentado no chão, perto da enorme parede de vidro que dava para a cidade. Suas costas estavam encostadas na janela fria, com as mangas da camisa enroladas. Ele tinha aberto os botões superiores da camisa. Na mão, a mesma fotografia. Duas. Irmãos congelados no tempo, sorrindo como se nada pudesse tocá-los. Ela hesitou, na porta, sem saber se devia falar. Ele não anotou a princípio. O brilho. As luzes da cidade o banhavam, projetando reflexos em seu rosto, suavizando a aspereza que normalmente o definia. Ele era o único que via eu como pessoa, disse Alexander de repente, sem olhar para ela. A declaração não era dirigida a ninguém em particular, mas o peso em sua voz a atraiu. Ela aproximou-se silenciosamente, colocando seus materiais de limpeza no chão. Seu irmão? Ela perguntou, com um tom cauteloso. Ele assentiu uma vez, os olhos ainda fixos nela. Fotografia. Ethan. Ele acreditava que havia mais em mim do que ambição. Mais do que isto, disse ele, gesticulando vagamente para o horizonte que os rodeava. Ele estava errado. Sua voz falhou na última palavra. Sophie não disse nada, apenas seus olhos. Suavizou-se. Ela viu um homem que passara tempo demais em silêncio, preso dentro de uma torre feita de sucesso e arrependimento. Quando ele finalmente olhou para cima, seus olhos se encontraram pela primeira vez. Foi um momento breve e frágil, mas algo mudou. O quarto já não parecia tão vasto. Ela notou o quão cansado ele parecia. As olheiras. Sob seus olhos, o leve tremor em sua mão quando tentou colocar a foto. "O senhor gostaria de um pouco de água?" perguntou ela gentilmente. Ele hesitou. Então ela assentiu com a cabeça. Voltou 1 minuto depois, colocando o copo ao lado dele. Enquanto ela sim, seus reflexos se fundiram brevemente no vidro. 2 figuras desfocadas pela luz e sombra. Nenhum dos dois falou. Ele pegou a água e tomou um gole lento. O tremor estava diminuindo. "Você não precisa ficar", murmurou ele. "Você já fez o seu trabalho." "Talvez eu não tenha terminado", disse ela suavemente. Sua resposta surpreendeu ambos. Ele ergueu os olhos, algo quase como curiosidade cintilando por trás de seus olhos. Olhares cautelosos. "Você não é como os outros", disse ele baixinho. "Eles evitam olhando para mim. Você não." Ela deu de ombros levemente. "Talvez eu simplesmente não queira assustar-se com a mesma facilidade." Isso lhe rendeu um leve sorriso. Brevemente interrompida, mas real. "Ethan teria gostado de você", ele disse. Ele estava sempre rodeado de pessoas que não queria nada dele. Ele fazia tudo parecer menos vazio. Será que ele era ele? 5 anos mais novo? Ele era bom, gentil. Ele tapou a garganta, apertando. Ele morreu em um acidente de carro. "Meu carro." Sophie congelou. "Sinto muito." Ela sussurrou. "Eu sei do que estou falando", disse ele rapidamente. "Você deveria ficar." A vulnerabilidade em seu tom a assustou. Para um homem como ele, pedir a alguém, qualquer pessoa, que ficasse era admitir algo profundo e perigoso. Ela se sentou. Desceu lentamente, não ao lado dele, mas perto, deixando espaço entre eles. Do lado de fora do vidro, refletia suas silhuetas. 2 pessoas separadas pela luz da cidade, que jamais saberiam que este momento existiu. "Você já sentiu", disse ele baixinho, "que sua vida se tornou algo? Você nunca concordou com isso." Sophie olhou para ele por um longo tempo antes de responder. "Todos os dias, a honestidade dela o desarma." "Eu deveria ser artista", ela continuou, com o olhar distante. "Mas minha mãe ficou doente. As contas não esperam pelos sonhos. E agora você limpa pensões para pessoas que nem te notam." "Eu reparo na vista ela", disse baixinho, olhando para o horizonte. "Às vezes, isso basta." Observou seu rosto.
Não bonito da maneira polida das modelos ou das celebridades, mas realmente fundamentado, iluminado por algo que ele não conseguia definir. Você fala, como meu irmão fez, disse ele finalmente. Talvez ele ainda estivesse aqui se eu tivesse. Escutei mais. Ou talvez você não estivesse aqui se não o tivesse perdido, ela disse. Respondeu em voz baixa. A verdade o atingiu com mais força do que esperava. O silêncio se instalou. De novo, mas não estava vazio. Era denso, íntimo e estranhamente tranquilo. As luzes da cidade cintilavam através dos traços dourados e prateados pintados no vidro. Em seus rostos, dois mundos, o dele de vidro, o dela de areia, sobrepostos, o suficiente para lembrá-los de que ambos ainda estavam vivos. Sophie se levantou depois de um tempo, tirando um pó invisível da saia dela. O senhor deveria descansar, Sr. Ward. Ele assentiu, sem confiar em si mesmo para falar. Quando ela se virou para ir embora, ele disse, obrigado. Ela parou na porta, seu reflexo capturado na janela ao lado da dele. Por quê? Por me ver. Ela deu um leve sorriso, pequeno, genuíno, fugaz. Boa noite, Alexander. Seu nome. A voz dela soava diferente, mais suave, humana. Quando ela se foi, ele ficou sentado ali, encarando as marcas tênues que seus sapatos haviam deixado no chão, desaparecendo lentamente em... A escuridão, do lado de fora das paredes de vidro, refletia apenas uma figura agora. Mas pela primeira vez em anos, ele não se sentiu completamente sozinho. Naquela noite, aconteceu. Não estava planejado. Sophie chegou mais tarde do que o habitual, atrasada pelo metrô. Um colapso e uma tempestade que encharcou a cidade de prata. Quando ela chegou, Alexander ainda estava em seu escritório no andar de cima, com o brilho do seu computador, refletindo nas paredes de vidro. Ela se movia silenciosamente como sempre, reunindo-o, tirando os pratos da bancada e limpando os vestígios de outra refeição que não havia feito. Terminado. O apartamento tinha um leve cheiro de chuva e uísque, um aroma que havia tornar-se-iam tão familiares para ela quanto sabão e limão. Ela estava estendendo a mão para o último vidro, quando um som repentino a fez congelar. O tilintar agudo do cristal, tombando. Ela se virou e viu Alexander na mesa de jantar. Um derramamento de líquido escuro espalhando-se como uma mancha de tinta sobre o mármore. Sua expressão estava distante, entre a raiva e o cansaço. Desculpe, murmurou ele, embora não estivesse claro se era para ela ou para a memória que o assombrava. Sem hesitar, Sophie atravessou a sala, seus passos suaves, sobre o azulejo. Ela agarrou um com a toalha, ajoelhou-se ao lado da mesa para enxugar a sujeira antes que chegasse à borda. Eu cuido disso, disse ela, silenciosamente. Ele recostou-se, observando-a em silêncio, com as mangas da camisa arregaçadas até os joelhos, cotovelos, a gravata frouxa. A imagem era quase doméstica, quase. Você não precisa, disse ele. É meu trabalho, respondeu ela, torcendo a toalha em uma tigela. Ele a encarou por mais um instante, com algo indecifrável nos olhos. Você pode sentar-se um pouco se quiser. As palavras a pegaram de surpresa. Nenhum empregador. Ela nunca tinha dito aquilo para ela. Hesitou, sem saber se era um convite ou um teste. Está tudo bem, disse ela. Disse baixinho, levantando-se, mas acenou com a cabeça em direção à cadeira vazia. Por favor, só um pouco, alguns minutos. Não quero jantar sozinha esta noite. A honestidade dele a desarmou. Contra todos os seus instintos, ela se sentou. A chuva lá fora se intensificou, tamborilando suavemente, contra o vidro, envolvendo o mundo numa espécie de solidão que fazia confissão. Se sentir mais segura. Alexander serviu água em 2 copos, empurrando um em direção a ela. Faça você sempre limpa em silêncio? Ele perguntou. É mais fácil assim, ela disse. Pessoas. Não gosto de receber notícias dos funcionários.
E se eu receber? Ela deu-lhe um sorriso cauteloso. Então você seria a primeira. Ele a estudou como se tentasse entender algo sobre si mesmo. Você é diferente, disse ele finalmente. A maioria das pessoas que vêm aqui me olham como se eu fosse uma ideia, não uma pessoa. Você não vê. Talvez porque eu não veja uma bilionária, ela disse baixinho. Vejo alguém que está cansado. Ele riu baixinho, surpreso. Pela precisão disso. Você não está errado. Ela inclinou a cabeça levemente. Você trabalha até tarde. Você não come muito. E aquela fotografia? Ela se interrompeu. Você percebi, disse ele. Você o colocou de volta no dia seguinte. Parecia importante. E é. Ele fez uma pausa. Era meu irmão, Ethan. O nome preencheu o ar entre eles. Morreu há 2 anos. Todos disseram que o tempo atenuaria a dor, mas mentiram. Eu ainda, às vezes o ouço. Ainda o vejo quando fecho os olhos. A voz de Sophie suavizou. Você sente mais falta dele do que eu consigo expressar. Ele olhou para o copo. O reflexo do seu rosto distorcido pelas ondulações da água. Nós construímos esta empresa, juntos. Ele era o coração. Eu era a cabeça. Quando ele se foi, tentei manter. Ele estava vivo, mas eu o transformei em algo que ele não reconheceria. Você estava tentando. Para sobreviver, ela disse. Às vezes, sobreviver tem uma aparência feia. Ele assentiu lentamente. E você? O que você era antes disso? Ela hesitou. Estudante. Escola de arte. Eu saí. Quando minha mãe ficou doente. Você costumava pintar. Agora eu limpo. O tom dela não era amargo, apenas factual, como alguém que já havia aceitado seu lugar no mundo há muito tempo. Alexander inclinou-se para a frente. Por que não? Pintar de novo? Porque sonhos custam aluguel, disse ela com um leve sorriso. E arte também. Não paga pelos remédios. Suas palavras pairam pesadas no silêncio. Ele olhou para ela. Ela, não vendo o uniforme, não o distintivo, mas a resiliência silenciosa que definia-a. Se você pudesse pintar uma coisa agora, ele perguntou. O que seria? O que seria? Ela pensou por um instante, com os olhos vagando em direção à janela. O céu, ela disse finalmente. Não como parece, mas como se sente. Infinito, pesado, belo e triste. Ele engoliu em seco. É exatamente assim que se sente o luto. Eles se sentaram em um momento de silêncio, ouvindo a chuva, o zumbido da cidade se dissipando ao fundo. Sophie olhou em volta da cobertura, toda em vidro e metal, uma perfeição, e percebeu. Era lindo, mas sufocante, como uma gaiola feita de riqueza. Sabe, ela disse, em voz baixa, para um lugar tão caro, é surpreendentemente silencioso. O silêncio é fácil, disse ele. Não faça perguntas. Também não responde a nenhuma, murmurou ela. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro, desta vez fraco, mas genuíno. Você é perigosa, Sophie. E aí? Você me faz pensar. O relógio na parede passou da meia-noite. A chuva diminuiu. Por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. A luz do poste envolveu-o. A sala estava quente, com o brilho da água refletida no copo entre eles. Seus reflexos encontravam-se vagamente na superfície, desfocadas, mas próximas como 2 cores que se misturam. Sophie finalmente se levantou, alisando o avental. Você deveria dormir, disse ela, suavemente. Você deveria pintar, ele respondeu. Ela fez uma pausa, depois deu um pequeno sorriso, quase imperceptível, invisível. Talvez um dia. Boa noite, Sophie. Boa noite, Alexander. Quando ela à esquerda, ele permaneceu à mesa, encarando os 2 copos intocados. A cidade, lá fora, cintilava com uma luz úmida, viva e inalcançável. Pela primeira vez em durante anos, Alexander Ward não sentia vontade de beber. Ele simplesmente ficava sentado, traçando o contorno do corpo. A condensação no copo que ela tocara,
perguntando-se quando o silêncio começa a sentir como se houvesse companhia. Na manhã em que a notícia foi divulgada, Alexander acordou com o som de o celular dele vibrava sem parar na mesa de cabeceira. Dezenas de notificações. A tela foi inundada por mensagens, e-mails do conselho e alertas de notícias de relações públicas piscando em vermelho. Seu nome preenchia a tela. Manchetes, cada uma mais incisiva que a anterior. O bilionário e sua empregada. Ele encarou as palavras incrédulas, com o estômago embrulhado. Não era apenas o foto, era a forma como parecia íntimo e privado. Sophie sentada à mesa dele. Ela, reflexo captado pela luz do candeeiro, o olhar dele fixo nela com algo que não havia como explicar. A internet não precisava de fatos, precisava de fogo. Em poucas horas, a história se espalhou como fumaça. Hashtags, memes, artigos de opinião sobre relacionamentos inadequados no ambiente de trabalho e abuso de poder. Os investidores entraram em pânico. As ações da empresa despencaram. Tremia. A imprensa esperava do lado de fora do prédio, microfones prontos. Alexandre sentiu o mundo girar sob seus pés. Na sala de reuniões, os rostos ao seu redor eram pálido e apertado. Você fez concessões, disse a marca. Harris, o chefe de relações públicas, voz truncada. Precisamos divulgar um comunicado imediatamente. Não há nada. Libertar, disse Alexander friamente. Nada aconteceu. Então prove, disse outro. A executiva surtou. Demita-a. Se necessário, entre com um processo. Afaste-se dela antes que isso aconteça. A situação piora. As sugestões o atingiram em cheio. Ele viu os olhos famintos deles. O julgamento tácito. Um homem humano demais para ser poderoso. Ela não fez nada. Algum problema? Disse ele em voz baixa. Então você tem Harris, respondeu ele. E percepção. Não se importa com a verdade. A reunião se transformou em caos. Todas as vozes queriam. Eles buscavam uma solução. Mas tudo o que queriam era um bode expiatório. Alexandre mal os ouvia. Tudo o que ele conseguia ver era o rosto de Sophie. Calmo, gentil, alheio à tempestade. Estava agora no centro de tudo. Quando ele saiu do escritório, seu assistente correu até ele, ofegante. Ela foi demitida, disse ela. A empresa de limpeza a dispensou. Contrato. Eles disseram que não conseguiam lidar com a atenção. Seu peito apertou, mas já está registrado. Me desculpe, senhor. As palavras ficaram borradas. Encerrado. Demitido. Por causa dele. Porque ele não tinha sido cuidadoso o suficiente. Porque ele a deixou existir perto demais da sua verdade. Ele não... Espere o elevador. Ele subiu as escadas de 2 em 2 degraus, com o pulso acelerado. Lá fora, clarões explodiram. Câmeras, vozes, perguntas como balas. O Sr. Ward, o senhor está namorando sua empregada? Ela te chantageou. É por isso que a instituição de caridade do seu irmão fechou. Ele pressionou por entre eles, entrou no carro e bateu a porta. O motorista olhou para trás. Onde, senhor, encontrá-la? Perguntou Alexander. O motorista hesitou. Eu não sei para onde. Só dirija. A cidade passou rapidamente por Gray e Merciless, como um borrão. Ele ligou para todos os contatos que conseguiu lembrar. A empresa de limpeza, a UAGMR, qualquer um. Nada. Ninguém sabia para onde ela tinha ido. Alguns desligaram assim que ouviram a voz dele. À noite, a chuva voltou, batendo com força no para-brisa como um castigo. Ele estacionou do lado de fora, no último endereço conhecido dela, um pequeno prédio de apartamentos de tijolos no Queens. As janelas eram escuro. Ele tentou tocar a campainha, sem resposta. Deixou uma mensagem, com a voz baixa e instável. Sophie, sou eu, Alexander. Por favor, me ligue de volta. Preciso explicar, você não fez nada de errado. A caixa postal emitiu um bip. Silêncio. Ele esperou no carro. Durante horas,
observando as luzes dos trens que passavam cintilarem através da neblina. Cada vez que uma figura aparecia na esquina, seu coração dava um salto e caía novamente. Quando não era ela. Quando a chuva se transformou em garoa, ele finalmente dirigiu para casa. A cobertura estava mais fria do que ele se lembrava. A ausência dela pairava no ar com mais intensidade do que qualquer acusação. A toalha que ela havia dobrado na noite anterior ainda estava sobre a bancada dela. A caligrafia pequena ainda era visível no bilhete que ela deixou ao lado. Até a próxima semana. Ele ficou sentado no escuro, lendo repetidamente até que as letras se tornaram borradas. Pela primeira vez na vida, Alexander Ward não sabia como consertar algo. O poder que eles exercem sobre o dinheiro. Nada disso importava agora. O silêncio oprimia como culpa, pesado e vivo. Ele serviu uma bebida, mas não a tocou. O copo ficou ali parado, acumulando poeira enquanto ele respondia. O momento em sua mente, o riso dela, a calma dela, a voz dela, o jeito como ela pronunciava o nome dele, como se significasse algo mais do que uma manchete. Em algum lugar por aí, ela estava sozinha por causa dele. Ele abriu o laptop e encarou uma enxurrada de mensagens. Harris havia enviado um rascunho de declaração para ele assinar. Negar todas as acusações, reafirmar valores da empresa, expressar pesar por qualquer mal-entendido. Ele encerrou. Peço desculpas. Não foi suficiente. Às 2 da manhã, ele dirigiu novamente. Desta vez, sem destino. Apenas movimento. A chuva havia parado, mas as ruas ainda brilhavam, refletindo. O brilho das luzes vermelhas e dos restaurantes noturnos. Ele parou em um posto de gasolina. Encostou-se ao capô e acendeu um cigarro que não se lembrava de ter comprado. A fumaça queimava, mas era algo para se sentir. Quando o telefone tocou, ele atendeu imediatamente. Ligou imediatamente. Número desconhecido. Sophie? Perguntou ele. Houve uma pausa. Então uma voz. Aqui é o detetive Morales, da polícia de Nova York. O Sr. Ward. O senhor conhece uma certa senhorita. Sophie Carter? Seu peito gelou. Sim. Por quê? Encontramos o apartamento dela vazio. Não. Sinais de arrombamento. Ainda não estamos chamando isso de desaparecimento. Mas... A detetive hesitou. Ela deixou o celular para trás. Alexander agarrou o volante. Ele apertou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Eu a encontrarei, disse ele. Senhor, eu... aconselhar você. Mas ele já havia encerrado a ligação. Ele ficou sentado ali por um longo momento, com os olhos fixos no horizonte, pela primeira vez na vida. Ele não era o único. Sendo perseguido pelas manchetes, ele era quem buscava a verdade. O bilionário. Todos pensavam que o intocável agora era apenas um homem encharcado de chuva e arrependimento. Sussurrando à noite. Por favor, fique em segurança. A cidade continuou em movimento. O mundo não parou por causa do escândalo, mas em algum lugar por baixo do ruído, uma promessa se formou. Descobriram claramente seu nome e rosto. Qualquer que fosse a verdade que tivesse iniciado esse incêndio. A noite engoliu seu carro, enquanto ele dirigia rumo ao nada. Faróis cortando, através da névoa, como um juramento. Os dias se misturaram após o escândalo. Alexandre quase não dormia. Sua cobertura, antes uma fortaleza, agora parecia uma gaiola construída para ele, do vidro e da culpa. Os repórteres ainda esperavam do lado de fora, mas ele já não se importava. O que o atormentava não eram as manchetes, era o silêncio dela. Sophie havia desaparecido completamente, sem rastro, sem vestígios, sem nada. Mensagem. E esse silêncio falou mais alto do que qualquer acusação. Uma noite, incapaz para não aguentar mais, Alexander abriu os arquivos da instituição de caridade que seu irmão havia deixado. Atrás, a Fundação Ethan Ward. O legado de seu irmão era a única coisa que ainda parecia real.
Ele o ignorava por meses, delegando suas operações a subordinados, enquanto ele se afogava em trabalho e isolamento. Então ele passou os registros linha por linha, até que um nome o fez parar abruptamente. Sophie Carter, candidata à bolsa de estudos, teve sua candidatura rejeitada. Ele clicou para abrir os detalhes. Candidata com formação em artes plásticas e cuidadora solteira de mãe doente. Inserir imagem da candidatura aqui. Janelas de luz do portfólio. Avaliação negada devido a cortes de financiamento. A nota em AA, anotação na margem foi feita por seu ex-assistente, o mesmo que vazou a foto. Não é adequada para alinhamento com a marca. Alexander cerrou os dentes. Ele rolou a tela novamente e então congelou. Thatched era carta digitalizada de seu irmão Ethan, escrita meses antes de sua morte. A arte dessa garota me lembra por que começamos isso. Não deixe as pessoas com dinheiro. Decida o que merece ser visto. Na parte inferior, a assinatura ousada de Ethan e vivo. Alexander recostou-se. O ar lhe faltou os pulmões. Sophie, uma vez, ela era a artista escolhida pelo irmão dele. Ela não tinha apenas limpando o chão dele. Ela tinha certa vez pintou para sua fundação. Um sonho interrompido por sua própria indiferença. Fechei o laptop. A verdade me atingiu como um soco. Ele não era apenas a causa dela. A demissão fora o motivo pelo qual seu sonho havia morrido anos antes. Ele a encontrou velha. Encontrei o portfólio online depois de horas de busca. As pinturas eram suaves, retratos íntimos da luz que entra por janelas sujas, ou de mãos que se estendem. Do outro lado da mesa, ou rostos voltados para um calor invisível. Uma peça chamou sua atenção. Respiração. Um homem atrás de um vidro, meio escondido por reflexos. Seus olhos, distantes, mas cheios de anseio. Ele não precisava de legenda para saber quem era. Ethan. E ao fundo, tênue e desfocado, outra figura também. A verdade parecia pesada, mas agora estava clara. Seu irmão não tinha apenas visto a arte de Sophie. Ele tinha visto o coração dela, e Alexander o havia esmagado sem nem perceber. Ele imprimiu a carta, dobrou-a, guardou-a no bolso e saiu. A cidade agora está mais tranquilo. A chuva foi causada por uma brisa de início de primavera. Ele dirigiu por ali, bairros que ele não visitava há anos, até que o horizonte se tornou mais rarefeito e os tijolos começaram a aparecer. Prédios substituíram torres de vidro. Seu endereço não era difícil de encontrar, apenas uma placa desbotada perto de uma porta rachada no Queens. Ele ficou parado do lado de fora, olhando fixamente para ela. Fiquei imaginando que tipo de coragem foi necessária para bater. Então a porta se abriu diante dele. Podia. Sophie estava parada ali. Seu cabelo estava preso para trás, olheiras profundas sob seus olhos. Uma jaqueta jogada frouxamente sobre os ombros. Ela parecia cansada, mas não quebrada. Quando o viu, sua expressão não mudou. Apenas um reconhecimento silencioso. Você não deveria estar aqui, disse ela. Você não deveria ter desaparecido, respondeu ele. Ela suspirou, saiu e fechou a porta atrás de si. Você estragou tudo. Minha vida, Alexander. Eu sei. Você sabe. A voz dela não se elevou, mas cortou fundo. Porque quando sua empresa me demitiu, não foi a primeira vez que vocês me tiraram algo. Ela enfiou a mão no bolso. Retirei uma carta de rejeição amassada com o cabeçalho da Fundação Ethan Ward. Eu guardei. Pensei que fosse um engano, mas não era, né? Ele desdobrou o papel. Do próprio bolso, a carta de Ethan. Era, disse ele baixinho. Mas não era sua. Ele entregou-lhe a página. Ela hesitou, depois pegou-a. Seus olhos. Ela percorreu o corpo lendo a caligrafia, a assinatura familiar. Seus lábios se entreabriu. Ele escreveu isso. Sim, meu irmão. Queria que você tivesse a bolsa de estudos.
Meu escritório negou o pedido depois que ele faleceu. Eu nem sequer sabia seu nome naquela época. E agora eu sei o que destruí. Ela olhou para cima, ele com dor e incredulidade reluzindo em seus olhos. Você está dizendo tudo isso porque você se sente culpado. Porque é verdade, ele disse. E porque eu te devo mais do que um pedido de desculpas. Você perdeu sua arte por minha causa. Você perdeu sua obra por minha causa. Ela se virou, com os braços cruzados para se proteger do frio. Você não pode consertar isso. Não, ele disse. Mas talvez eu possa tentar dar algum significado a isso. Ela riu baixinho, amargurado e cansado. Você acha que dinheiro ou palavras mudam o que já foi feito? Não, ele admitiu. Mas talvez a verdade possa. O vento soprava pela rua, carregando o zumbido distante do trânsito. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Sophie finalmente olhei para ele, com os olhos brilhantes, mas indecifráveis. Você nem se lembra do quê? Sua empresa me tirou algo, disse ela baixinho. Ele balançou a cabeça. É por isso. Estou aqui para me lembrar. Ela prendeu a respiração. Era a primeira vez que ele tinha. Sempre soou pequeno, sem força, sem equilíbrio, apenas humano. Você não pode apagar. O que você fez? Ela sussurrou. Não estou tentando apagar, ele disse. Estou tentando. Para carregá-la. Ela olhou para a carta novamente. As palavras de Ethan brilharam, fracamente sob a luz do poste. Ele viu algo em você, disse Alexander suavemente. Algo que eu nunca tinha reparado até agora. Gostaria de ver também, se me permitir. Ela dobrou o papel cuidadosamente e o guardou no bolso do casaco. Você acha que é a verdade? Resolve tudo? Não, disse ele em voz baixa. Mas é o único lugar por onde posso começar, pois seus olhares se encontraram por um longo momento. Entre eles estavam todas as coisas que não podiam. Desfazer, dor, traição, anos de silêncio. Mas em algum lugar dentro desse silêncio, algo novo começou a tomar forma. Ainda não era o perdão, mas o início da compreensão. Quando finalmente falou, sua voz tremeu levemente, e então começou a se lembrar. Ele assentiu uma vez, quase imperceptivelmente. Um traço de esperança brilhou em seus olhos. Eu vou. Quando ele se virou para ir embora, ela o chamou. Alexander parou de olhar para trás. Se você realmente quer se lembrar, ela disse, suavemente, então não reconstrua seu nome. Reconstrua aquilo em que ele acreditava. O vento levantou-se, carregando suas palavras como um juramento. Pela primeira vez em anos, Alexander Ward não se sentia vazio. Sentia-se assombrado, mas vivo. A noite estava densa de tempestade. Havia nuvens quando Alexander retornou à cobertura. A chuva escorria pelo vidro, paredes como lágrimas que se recusaram a parar. Ele não vinha aqui desde o escândalo, desde o dia em que Sophie desapareceu. Mas esta noite ele precisava encarar o que tinha. Transformaram este lugar num santuário de silêncio, de culpa, de fantasmas. A foto. O irmão ainda estava sentado na mesa, a rachadura na moldura agora se alastrando. O sorriso de Ethan se espalhou. Alexander largou o casaco. Não serviu nada em um copo, e fiquei ali parada, ouvindo a chuva. Então veio um som. O elevador. Um kyunchu, um toque suave. Seu pulso parou. Quando as portas se abriram, Sophie saiu. Ela parecia diferente, sem uniforme, sem distintivo, apenas ela mesma. Seus cabelos estavam úmidos por causa do... Sob a chuva, seus olhos firmes, como se ela tivesse ensaiado aquele momento em sua mente. Nenhum dos dois disse nada. A tempestade lá fora preencheu o silêncio entre eles. Finalmente, Alexander disse baixinho. Não pensei que você viria. Você que enviou a carta, ela disse. Disse simplesmente com a voz calma, mas distante. Você disse que encontrou algo que eu precisava. Veja, ele assentiu. E pegou o envelope gasto da mesa, aquele que pertencia a Ethan. Ele havia escrito isso antes de morrer.
Deixou isso nos arquivos da fundação. Era para ser usado, para você. Ele entregou a ela. Ela abriu devagar, com os dedos tremendo. Dentro, uma única linha escrita com a caligrafia familiar de Ethan. Para o artista que vê luz em lugares onde eu nunca ousei olhar. Sophie apertou os lábios, com os olhos brilhando. Ele acreditava em mim. Ela sussurrou. Ele acreditava na verdade. Alexander disse baixinho. E eu enterrei os dois. Sua voz falhou. Você era parte do sonho dele, Sophie. E eu o destruí sem nem perceber. Ele respirou fundo. Então, seus olhares se encontraram. Mas essa não é a única verdade que lhe devo. Ele se virou para ela. A janela, a mesma onde ela o encontrara meses atrás, ajoelhado e abatido. Um relâmpago iluminou o céu. Seu reflexo. Eu destruí tudo o que meu irmão representava. Ele queria gentileza. Eu construí muros. Ele queria honestidade. Eu construí mentiras. E quando eu o encontrei, eu vi o que ele viu. Vi o bem que ele deixou para trás, mas estava com muito medo para sentir isso. Sophie não disse nada. Sua respiração ficou presa na garganta. Ele se virou, de volta à sua voz trêmula. Você me fez lembrar quem eu era antes de tudo isso, antes do dinheiro, antes das manchetes. Mas mesmo assim, eu te machuquei. Peguei o que era meu. Você a transformou em algo feio, que era lindo. Você não a pegou, ela disse, silenciosamente. Você simplesmente não o protegeu, ele assentiu, a vergonha transparecendo em seu rosto, olhos. Você deveria me odiar. Eu odiava, ela admitia por muito tempo. Mas odiar não dura para sempre. Decompõe-se algo menor, algo triste. Ele engolia em seco, cada palavra cortando mais fundo. Você disse uma vez que o silêncio não responde a nada. E não responde mesmo, ela disse. Mas às vezes, o silêncio é a única coisa que impede você de cair. À parte, ele deu um passo à frente, hesitante como um homem prestes a fazer uma confissão. Pesado demais para carregar. Então deixe-me desmoronar, ele sussurrou. Estamos sozinhos agora. Sophie, chegou a hora de contar a verdade. Ela olhou para ele sob a luz da tempestade, com um brilho vacilante nos olhos. Então me diga. Ele inspirou profundamente, a voz embargada. Aberto. Eu amava meu irmão, mais do que jamais disse, e o odiava por ser tudo o que eu não era. Quando ele morreu, eu me culpei porque eu estava dirigindo aquele carro. Noite. Pensei que o sucesso tornaria a culpa mais silenciosa, mas só a tornou mais. O silêncio ficou mais alto. E então você chegou. E pela primeira vez, eu quis ser alguém de quem ele se orgulha novamente. Os olhos de Sophie se encheram de lágrimas. Você não precisa merecer o dele. Perdão, disse ela suavemente. Ele já o concedeu. E o seu? Perguntou ele, voz quase inaudível. Você não pode pedir perdão por algo que mudou nós duas, disse ela. Mas talvez possamos parar de fingir que ainda somos assim. Quebrado, ele deu um passo à frente, o ar entre eles carregado e frágil. Você ainda se importa, ele disse baixinho. Mesmo depois de tudo, se importar não acaba, só porque dói, ela disse. Você acha que eu queria ver seu nome em todo lugar? Ouvir as pessoas rirem de você? História que não era verdade. Você acha que eu queria te odiar? Eu tentei, Alexander, mas toda vez que me lembro dos seus olhos naquela noite, em que você não conseguia respirar, eu percebi que ainda estava tentando te salvar. Sua compostura se desfez. Ele estendeu a mão para a mão dela, parando um pouco antes de tocá-la. Eu não mereço isso. Talvez não, ela disse com lágrimas nos olhos. Mas você merece uma chance de mudar. Lá fora, o trovão ecoou pelo horizonte. O mundo além do vidro cintilava com luz refletida. Ele finalmente estendeu os dedos, roçando os dela. O contato mau existia, mas parecia algo sagrado. Então me ajude a reconstruir, ele disse. Não a minha imagem, não o meu império, apenas o que restou de mim.
Os lábios de Sophie, ela tremeu ao sussurrar. Então comece com a verdade. Ele assentiu lentamente. Verdade? Eu pensei que estava te salvando quando te pedi para sentar naquela noite. Mas na verdade, você que estava me salvando. Verdade? Ela disse, suavemente. Eu nunca te odiei. Eu me odiava por amar alguém que me fazia sentir. Me sentia pequena, até perceber que não era o amor que me fazia sentir pequena. Era o medo. Seus olhares se encontraram com os da chuva, que riscava o vidro atrás deles como veios de prata. A tempestade lá fora se acalmou, como se estivesse ouvindo. Ele segurou a mão dela com firmeza agora, e ela não se afastou. Sophie, ele sussurrou com a voz embargada. Você nunca deveria ter feito parte da minha história, mas se tornou a única parte que importava. Ela se inclinou para mais perto, a respiração trêmula. Então escreva de outra forma, dessa vez. E quando ele a beijou, não foi um momento grandioso, foi silencioso, quebrado, real, o encontro de duas pessoas que finalmente pararam, escondendo-se atrás de silêncio. As luzes da cidade tremeluziam como estrelas presas no vidro, como a verdade. Finalmente encontraram uma voz que se unia. As semanas que se seguiram foram incomparáveis. Alexander Ward jamais havia vivido algo assim. Pela primeira vez, ele não estava perseguindo ninguém, números ou manchetes. Ele estava em busca de um propósito. Depois daquela noite, Sophie não voltar para o seu mundo de vidro e poder. Ela permaneceu em seu pequeno apartamento, no Queens, mas seus caminhos se entrelaçam silenciosamente, deliberadamente. Todas as manhãs ela encontraria um envelope enfiado por baixo da porta com plantas, anotações e ideias escritas em sua caligrafia impecável. A princípio, ela os ignorou, pensando que eram culpa disfarçada de gestos, mas um dia, uma única frase chamou sua atenção. Para o sonho de Ethan, não para o meu. A arte de Ethan Ward Academia. Esse era o título do documento. Um plano para transformar seu falecido, trazer o nome do irmão de volta à luz. Uma escola de arte para pessoas carentes, filhos financiados inteiramente pela fortuna pessoal de Alexander. Sophie hesitou por dias antes de chegar ao canteiro de obras, um antigo armazém de tijolos coberto de poeira e ecoando vazio. Ele já estava lá, mangas arregaçadas, conversando com os operários, seu cabelo despenteado pelo vento. Quando a viu, não sorriu. Apenas pareceu aliviado. Não tinha certeza se você viria, disse ele baixinho. Não tinha certeza se você estava falando sério, respondeu ela. Então me ajude a provar isso. E ela provou. Dia após dia, o esqueleto do prédio transformou-se em algo que respirava. Sophie pintou as paredes dela mesma, usando cores que remetiam ao amanhecer e segundas chances. Alexander cuidou da logística, vendendo bens pessoais, ativos, liquidação de propriedades, rompimento de laços com membros do conselho que o convocaram insano. A imprensa, ávida como sempre, zombou de seu ato de redenção, mas ele não. Cuidado. Pela primeira vez, ele não estava atuando, ele estava se curando. Uma tarde, Sophie estava em uma escada pintando um mural no salão principal. Um par de mãos estendeu-se em direção a ela. Um ao outro, um coberto de sombras, o outro banhado em luz. Alexandre entrou. Em silêncio, observando-a trabalhar, ele disse: "Você deu alma a este lugar." Ela se virou. Uma faixa de tinta azul em sua bochecha. Você deu a ela uma razão para existir. Ela sorriu levemente. Eu apenas segui o que Ethan queria. Não, ela disse suavemente, descendo. Você seguiu aquilo em que ele acreditava. Ele olhou ao redor do salão, ainda com cheiro de tinta fresca e esperança. Eu nunca pensei que conseguiria construir algo que não parecia uma gaiola. Isso porque você estava construindo para si mesma, ela disse. Desta vez, você construiu para outros. A primeira turma abriu 3 meses depois. As salas ficaram lotadas de crianças.
rindo, desenhando, pintando com mãos que ainda não entendiam o que significava privilégio. Sophie estava em pé na frente, entre eles, como instrutora principal, seu nome na porta, Senhora Carter, diretora de arte. Alexander ficou lá atrás, em silêncio, orgulhoso. Quando ela fez seu discurso de abertura, ao falar sobre encontrar beleza em coisas quebradas, ele viu a mão dela tremer levemente, da mesma forma que quando ela o segurou na noite de sua confissão. Depois, quando a multidão se dispersou e ela o encontrou ainda parado ali. Você não precisava. Venha, disse ela. Eu vim, respondeu ele, porque eu precisava ver o que era a verdade. Parece que finalmente respira. Eles caminharam juntos pelo corredor, parando em frente ao mural que ela havia terminado. As duas mãos agora unidas por um clarão de luz entre eles. Abaixo, uma pequena inscrição dizia: para aqueles que ainda acreditam na redenção. Sophie se virou para ele com a voz baixa. Você me deu. Me devolva meu sonho. Ele olhou para a emoção dela, apertando a garganta. Você me devolveu a minha alma. Por um instante, tudo ficou em silêncio. O som fraco de risadas de crianças ecoando pelo corredor. Luz do sol, filtrando-se através de vitrais. Vidro, pintando o chão de dourado. Ele enfiou a mão no paletó e tirou um pequeno esboço dobrado ao meio. O último desenho de Ethan, disse ele. Entregando-o a ela, desdobrou-o lentamente. Era simples. Duas figuras em pé ao lado de uma janela. Um pintando, o outro observando. Ele desenhou isso na semana anterior ao acidente. Alexander disse que era uma questão de confiança. Sophie traçou as linhas, com os dedos, os olhos brilhando. Talvez ele estivesse desenhando o que esperava encontrar. Talvez ele estivesse desenhando o que eu já tinha, e não percebi. Câmeras externas ainda tentaram moldar a narrativa. O bilionário decadente reconstrói seu nome. Eles escreveu. Mas, por dentro, nada disso importava. Redenção não era manchete. Foi o jeito silencioso com que Sophie limpou a poeira da janela para que a luz pudesse incidir sobre ela. Cavalete infantil. Era assim que Alexander ficava até tarde, ajudando a pendurar as obras de arte, ele mesmo. Era o ritmo tácito de duas pessoas que haviam parado de precisar uma da outra. Justificar porque eles ainda estavam lado a lado. Uma noite, depois do último... Assim que a aluna saiu, Sofia sentou-se no chão do estúdio, com as pernas cruzadas, observando o pôr do sol através das altas janelas. Alexandre entrou carregando 2 xícaras de café. Dia longo, ele perguntou. Um bom dia, ela disse. Eles terminaram a primeira peça de exposição. O que é isso? Uma pintura, disse ela com um leve sorriso. De um homem em pé diante de um espelho, mas o reflexo não é ele, é alguém mais gentil, inteligente, murmurou ele. Honesta, corrigiu ela. Ele lhe entregou. O café, os dedos se roçando. Você ainda fala como um artista, disse ele. E você ainda escuta como um. Ela respondeu. Ele afundou no chão ao lado dela. Ela, os dois emoldurados pela última luz do dia. A academia ao redor deles. Zumbia suavemente com os ecos da criatividade e do riso. E pela primeira vez, Alexander não se sentiu assombrado pelos fantasmas do que havia perdido. Ele se sentia ancorado pelo que havia reconstruído. Ethan teria adorado isso, disse Sophie. Disse baixinho. Ele diria que é azul demais, respondeu Alexander, fazendo-a rir. Talvez, ela disse, mas ele ficaria orgulhoso. O riso se dissipou em um silêncio confortável. Ele observei seu perfil na luz crepuscular, as pinceladas de tinta em seus dedos, a serenidade em seus olhos. Você, como já dizia o ditado, o silêncio não responde a nada, murmurou ele. Agora acho que tudo depende de quem está nisso com você. Ela sorriu. Talvez seja esse o objetivo. A luz se apagou completamente, e naquele instante, ao cair da noite, o mundo finalmente sentiu o equilíbrio entre verdade e perdão.
perda e amor, todos coexistindo no mesmo fôlego. Na parede atrás deles, o mural do Leopoldo do Sul, duas mãos pareciam brilhar fracamente sob o último vestígio de luz solar. Um silêncio promessa de que a redenção, uma vez encontrada, jamais se desvanece de verdade. A noite do Abiu, a exposição parecia um sonho que nenhum dos dois poderia ter imaginado meses atrás. A Academia de Arte Ethan Ward estava repleta de luz e som, com o aroma de tinta fresca e champanhe, preenchendo o ar. Convidados em trajes elegantes passeavam pela galeria, admirando o trabalho de crianças que não muito tempo atrás nunca tinham tocado numa tela. Repórteres cochichavam sobre o homem que outrora fora bilionário, mas agora ele estava de pé, humildemente, em um terno cinza escuro, observando ao fundo Alexandre. Ele observou que não se misturavam. Seu olhar acompanhou Sophie, enquanto ela se movia graciosamente entre os convidados, respondendo a perguntas sobre a pintura, sorrindo timidamente quando, elogiada, ela estava radiante em um vestido creme simples, com uma leve mancha de tinta ainda visível em seu pulso como um distintivo da verdade. A exposição tinha o título de Silêncio e Verdade. Alexandre resistiu ao nome. A princípio, pareceu-lhe demasiado pessoal. Mas Sophie insistiu que era o único título que importava. Perto do centro de na sala, estava pendurada a obra que chamava a atenção de todos, uma grande pintura. De um homem sentado atrás de uma parede de vidro, seu reflexo fragmentado pela luz, enquanto uma mulher limpou o vidro do outro lado. Os movimentos eram suaves, mas deliberado, as cores se fundindo em algo assombrosamente humano. Era assinado por S. Carter. Quando Alexandre se aproximou, um jornalista se virou para ele. Ele: "É verdade que você é o homem nesta pintura?" Ele sorriu levemente. "Você vai. Tenho que perguntar ao artista." Sophie apareceu ao lado dele naquele momento, sua voz gentil, mas firme. "Não se trata dele", disse ela. "Trata-se de qualquer pessoa que já tenha sido escondidos atrás do próprio reflexo." O jornalista seguiu em frente, deixando os dois sozinhos. Eles estavam de pé juntos em frente à tela. "Por que essa?" perguntou Alexander, silenciosamente. "Porque foi aí que eu te vi", ela respondeu. "Não o bilionário, não o escândalo, não o silêncio, apenas o homem que não conseguia respirar." Ele encarava. Fiquei olhando para a pintura por um longo tempo e vi a mulher que não tinha medo de tocar. "A verdade", disse ele suavemente. Ela olhou para ele, com um lampejo de emoção nos olhos rompendo a calma. "Você se arrepende disso?" ela perguntou. "Ah, o que nós... Tornou-se por causa de toda essa dor?" "Não", disse ele com a voz firme, "porque é a única maneira que encontrei para entender o verdadeiro significado do amor. Não se trata de perfeição. É estar em meio aos destroços e, mesmo assim, escolher reconstruir." As palavras ficaram suspensas no ar, elas frágeis e reais. Enquanto a plateia aplaudia mais uma apresentação, Sophie se virou. Inclinou-se ligeiramente em direção a ele. "Você mudou", ela sussurrou. "Eu também tive que mudar", ele respondeu. "Caso contrário, tudo isso, a verdade, a redenção, o silêncio, teria sido em vão. Não significava nada." "E agora?", perguntou ela. "Agora eu só quero viver sem fingir." As luzes se apagaram quando o coordenador do evento anunciou a apresentação final. Um holofote iluminava uma parede no final da galeria, onde um novo mural havia sido pintado. Foram reveladas. Duas silhuetas estavam de mãos dadas em um campo de luz. Uma janela aberta. Acima dela, palavras pintadas em prata diziam: "A verdade é a única saída para o silêncio." A sala mergulhou em um silêncio reverente. A mão de Sophie roçou contra o de Alexandre. "Você escreveu isso?" ela sussurrou. "Não", ele disse suavemente.
Você escreveu no primeiro dia em que conversamos. Para mim. Ela piscou, lembrando-se. Você quer dizer quando eu disse que pessoas como eu não são. Era para eu olhar para você, e eu disse, por que não? Ele respondeu com um pequeno sorriso. Você olhou mesmo assim. Lágrimas brilharam em seus olhos, mas ela riu. Através deles. Você se lembra de tudo agora, não é? De cada momento que importava, disse ele. Quando os aplausos começaram, ele deu um passo para trás, deixando-a à vontade. Ela finalmente assumiu o protagonismo que sempre mereceu. Ao final do evento, a maioria dos convidados se dispersou na noite fresca. O ar, deixando apenas o zumbido suave das luzes da galeria, Sophie ficou de pé diante do ela, contemplou o mural pela última vez, de braços cruzados, absorta em pensamentos. Não o ouviu se aproximar, até que seu reflexo aparece ao lado do dela no vidro. Você ficou, ele disse. Eu não estava pronta para ir embora, ela respondeu. Nem eu. Eles ficaram ali parados, em silêncio, os ecos da noite se transformando em algo terno. Lá fora, as luzes da cidade refletiam nas janelas, transformando o mundo em ouro e azul. Parece que ele está aqui esta noite, disse ela finalmente. Ethan, ele concordei com a cabeça. Toda vez que ouço risadas neste lugar, penso que talvez ele me perdoou. Há muito tempo atrás. Sim, ele fez, disse ela suavemente. E você finalmente se perdoou. Ele olhou nos olhos dela, cansados, mas brilhantes. Não completamente. Mas eu estou. Aprendendo, ela sorriu. Eu também. Por um tempo, eles ficaram ali parados, os dois. Silhuetas emolduradas pela arte que sua dor havia criado. Então, sem palavras, ele lhe enfiou a mão no bolso e tirou algo pequeno. Uma chave. O que é isso? Ela perguntou. A casa na costa, ele disse. É tranquilo lá, sem pressa, sem nada. Ruído, apenas luz e ar salgado. Tenho estado a restaurá-lo para vocês. Para nós, ele disse. Disse simplesmente, se você ainda quiser pintar a beira-mar. Ela olhou para ele. Seu, com a expressão indecifrável, estenderam a mão para a chave. Seus dedos roçaram-se quentes, firme, viva. Veremos, ela sussurrou. A arte leva tempo, assim como o tempo. Perdão, então talvez possamos construir os dois. Ele sorriu pela primeira vez de verdade, o sorriso mais espontâneo que ela já vira nele. Outros juntos, disse ela. Lá fora, começou a chover, uma chuva leve, suave e refrescante. Ele ofereceu-lhe o casaco, mas ela balançou a cabeça. Saíram lado a lado, seus reflexos no vidro, fundindo-se pela última vez com as silhuetas pintadas nos murais. A cidade ao redor deles resplandecia com uma redenção silenciosa, e pela primeira vez, nenhum dos dois desviou o olhar. A casa ficava no litoral da Califórnia, onde os penhascos encontravam o mar, o azul infinito do Pacífico, e as manhãs começavam em silêncio, exceto por o ritmo das ondas. 1 ano havia se passado desde a exposição e a Academia de Arte Ethan Ward havia se tornado um santuário para sonhadores. Alexandre e Sofia o visitavam com frequência, mas uma casa de campo tranquila à beira-mar, era o meu lar. Não era grandiosa, nem luxuosa. As paredes eram simples, vestígios de tinta antiga, as janelas emolduradas por madeira manchada de sal, e o ambiente sempre tinha um leve cheiro de lona e café. Sophie havia transformado a varanda envidraçada em um espaço aconchegante para o seu estúdio. Todas as manhãs ela acordava cedo, descalça, com o cabelo ainda emaranhados pelo sono, e se movem através da luz suave que se espalha pelo tábuas do assoalho. O reflexo do oceano dançava em sua tela enquanto ela pintava. Em silêncio, seus traços de pincel eram deliberados, seu coração tranquilo. Alexandre apareceria um pouco mais tarde, ainda com sua túnica, carregando 2 canecas de café. Um café preto com canela, do jeito que ela gostava. Já estou acordado desde o amanhecer,
dizia ele com a voz suave e baixa. As ondas também. Ela respondia sem levantar os olhos. Ele sorria e colocava a xícara dela sobre a mesa, antes de abrir as portas de correr para deixar a brisa da manhã entrar. As cortinas tremulavam como velas e o som das gaivotas ecoava pelo ar. Ele tinha aqui se tornou diferente, menos parecido com o homem que um dia foi dono do mundo, e mais como o homem que finalmente aprendera a viver nisso. A aspereza em sua voz. Ele havia se suavizado. Seus silêncios já não o magoavam. Voltou a ler, reparando antigas mágoas, móveis, ervas plantadas com mais paciência do que ele jamais imaginou ter. Às vezes, ela o encontrava sentado na varanda, observando o mar como se fosse ele mesmo, falando diretamente com ele. Você sente falta disso? Ela perguntou certa tarde, enquanto limpando seus pincéis. A cidade, o barulho. Eu costumava pensar que o silêncio significava fracasso, disse ele. Agora sou apenas como paz. Ela sorriu. Você está conseguindo. Poético. Você está me influenciando. Os dias se transformaram em ritmos. Café com tinta. Cartas de risos da academia. Noites passadas à luz de velas em vez de telas. Eles não precisavam de muito. Quando o mundo se lembrou dele, agora ele tinha razão, e não se importava mais com as manchetes. Ele só se importava com o que era real, a arte, a verdade e a mulher que ensinava, ele e os dois. Certa manhã, enquanto a neblina cobria os penhascos, Sophie entrou-no na cozinha, encontrou um bilhete sobre a bancada, escrito com sua caligrafia familiar. Siga a luz. Ela franziu a testa, mas sorriu, saindo. O ar estava fresco, exalando aroma de sal e pinho. Seguindo o som tênue da música, ela caminhou pela trilha até o pequeno barracão de madeira que havia reconstruído meses antes. O interior do espaço brilhava com a luz da manhã, que filtrava através de um teto de vidro. No centro, havia um cavalete novo e, ao lado dele, Alexandre, segurando uma... Ela manuseou o pincel de forma desajeitada, como se estivesse em território desconhecido. O que é isto? Perguntou ela, rindo baixinho. Minha confissão, disse ele. Na tela, ela viu o início de uma pintura, rústica, mas terna. Uma mulher em pé à beira-mar, sua. Com o rosto voltado para a luz, ele disse simplesmente, é você, do jeito que eu vejo. Você. Ela piscou, tentando conter as lágrimas, e se aproximou. É lindo, mas você nunca. Você me disse que sabia pintar. Não sei, disse ele com um pequeno sorriso. Mas você uma vez... Ela me disse que a arte é simplesmente a verdade em cores, então achei que era hora de eu contar a minha. Ela tocou a borda úmida da tela, com os dedos tremendo. Você está melhorando. Ao dizer a verdade, ela sussurrou. A culpa é sua. Ele provocou suavemente. Você. Ela me ensinou que o silêncio pode curar, mas apenas quando é compartilhado. Ela se virou para ele, seus olhos luminosos. Você reconstruiu tudo, ela disse. A academia, seu nome, esta casa. Nada disso importa, ele interrompeu. Isto, ele gesticulou ao redor. Eles. Era isso que eu queria. Uma vida sem mentiras, sem ruído, apenas a verdade. Ela sorriu, afastando uma mecha de cabelo solta da testa. A verdade pode ser pesada, então vamos fazer isso juntos. Eles ficaram em silêncio por um momento, o oceano murmurando por trás do vidro. Então ela sussurrou. Você se lembra da primeira vez? O que você me disse? Ele deu uma risadinha. Provavelmente algo arrogante. Você perguntou por que eu nunca olhava para você. Ele assentiu lentamente. E você disse, por quê? Pessoas como eu não deveriam. E agora ele perguntou, com a voz quase inaudível. Respiração. Ela sorriu, com os olhos brilhando. Agora não consigo parar. Ele exalou o tipo de... um suspiro que parecia um retorno para casa. Eles permaneceram assim, com as mãos se tocando. Levemente, a tinta secando na tela.
O tempo passa suavemente ao redor deles. Mais tarde, naquela noite, o sol se pôs no horizonte, atingindo o oceano dourado. Sophie. Ela ficou parada junto à janela, observando a luz se dissipar. Alexander aproximou-se por trás dela, envolvendo-a pela cintura com os braços. Estamos sozinhos de novo, murmurou ela. Então, vamos falar a verdade, ele sussurrou contra o cabelo dela. Ela se virou para encará-lo. Qual delas? Todas elas, disse ele, que eu te amo desde o primeiro. A vez em que você me disse para respirar, toda vez que fecho os olhos, ainda ouço sua voz. Uma voz dizendo que estou segura. Nunca conheci a paz até você entrar no meu silêncio. Ela o encarou por um longo momento, antes de dizer suavemente, e a minha verdade dirá. Me disse que te amei mesmo quando não deveria, que te perdoei por muito tempo, antes que você perguntasse, que eu nunca deixei de acreditar que você poderia ser melhor. Dele. As mãos acariciavam o rosto dela com delicadeza e reverência. Você me fez melhor, sussurrou ele. Eles se beijaram lenta e profundamente, sem pressa, o tipo de beijo que não precisa provar nada. O mundo lá fora escureceu para um crepúsculo suave, ondas em sincronia com seus corações. Quando se separaram, Sophie olhou para na parede ao lado deles, acima da mesa, pendurado um pedaço de pergaminho emoldurado. A caligrafia de Ethan estava preservada e desgastada. A verdade é o que resta quando tudo o mais se foi. Ela traçou o caminho. Ela moveu os dedos entre as palavras e sorriu. Ele tinha razão, disse ela. Ele geralmente tinha. Eles observaram a última luz desaparecer no céu. A casa estava silenciosa, mas não. Vazio. Estava cheio do som de pincéis tilintando em potes, do zumbido do vento, por janelas abertas, o riso fraco de duas almas que haviam encontrado a saída. Do silêncio juntos. Conforme a noite caía, Sophie retornou ao seu cavalete e começou uma nova pintura. Duas figuras em pé, sob a luz da manhã, de frente uma para a outra, o mar. Alexandre encostou-se ao batente da porta, observando-a com silenciosa admiração. Como você vai chamá-la? Perguntou ele. Ela não levantou o olhar, apenas sorriu. A casa, sem silêncio. E enquanto seu pincel desliza pela tela, a sala se encheu de cor e calor. Um testemunho de tudo o que construíram a partir da ruína. Amor, nascido da honestidade, paz de dor, e uma verdade que sobreviveria a ambos. Se esta história te tocou de alguma forma, respire fundo antes de continuar rolando a tela. Pense em até onde a honestidade pode ir. Carregam duas almas despedaçadas, como a verdade, uma vez dita, tem o poder de reconstruir o que... O silêncio, outrora destruído, agora se revela em sua jornada rumo ao amor. Trata-se de redenção, de ter a coragem de encarar o que enterramos por tempo demais. Talvez você também já tenha passado por isso, parado perto de uma janela se perguntando se alguém está te vendo, por quem você realmente é. Talvez você tenha tido que desaprender o que significa poder. Ou talvez você tenha sido a pessoa quieta, aquela que cura os outros enquanto se esquece de si mesma. Esta história é para você, para todos aqueles que já tiveram medo de expressar seus sentimentos. Verdade, para todos aqueles que permaneceram em silêncio, porque o amor parecia pesado demais para carregar. Lembre-se, as pessoas que realmente pertencem à sua vida nunca pedirão que você se esconda. Seu coração. Eles vão te pedir para contar a sua verdade e ficar. Se você acredita nisso, um tipo de amor, aquele que não vem com condições ou finais perfeitos, mas se você se comportou com coragem e honestidade, então esta história estava destinada a chegar até você esta noite. Compartilhe com alguém que ainda acredita que o amor pode recomeçar após o silêncio. Deixe um comentário abaixo. Conte-nos qual momento desta história ficou marcado para você. Foi na noite em que ela lhe disse para respirar? No dia em que ele reconstruiu a academia?
ou aquela confissão final à beira-mar. Suas palavras importam. Elas fazem parte disto. Círculo de cura. Estamos construindo uma história de cada vez. E se você quiser mais, histórias como esta, cinematográficas, emocionantes e reais, não se esqueça de se inscrever. Histórias de Emma. Toda semana exploramos novos mundos onde o amor redime, onde a verdade liberta e o silêncio finalmente aprende a falar. Porque em algum lugar por aí, alguém precisa ouvir que não está sozinho, que o perdão ainda existe, as pessoas podem mudar. O amor pode sobreviver até mesmo à morte, às tempestades mais escuras. Então fique conosco. Vamos continuar contando as histórias que nos lembre quem somos, quando o mundo se esquece de ouvir. Comente qual é o seu favorito. Linha. Diga-nos onde você está assistindo. E se você já teve que escolher entre o silêncio e a verdade, o que você fez? Escolha. E se a história de hoje à noite te fez sentir algo, mesmo que por um segundo, então, não deixe que termine aqui. Assista novamente, compartilhe e lembre-se, a verdade não é o fim. A história é onde o amor começa.